toda honra e glória sejam dadas a Ti nessa noite. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, amém? O Senhor é bom o tempo todo. Deus é bom. Nós somos transformadores de ambientes, porque nós somos servos do Altíssimo, filhos de Deus, fluindo numa unção profética, e os ambientes tenebrosos, ambientes escuros, eles são transformados quando nós chegamos nesse ambiente. Amém? E é duro, né? É difícil às vezes, porque nós estamos lidando com o sobrenatural, com o mundo espiritual. Nós estamos aqui naturalmente, mas sobre nós há um mover do céu, um mover de Deus, um mover do Espírito. Amém? E nós somos responsáveis por atrair essa graça, esse poder, esse mover de Deus. Precisa do microfone? Precisa não? Tá bom? Todo mundo ali? Precisa, né? Amém. Fica aí. Fique à vontade, pastor, seja mais para frente. Afasta-te. Amém? Então, irmãos, eu estava falando com Deus, né? Falando assim, eu quero ficar no óleo, Deus. Eu queria ficar no óleo, só no óleo, só no óleo. O Espírito Santo, você quer ficar só no óleo, rapaz? Né? Mas a gente não pode, né? Não podemos nos negar de estar fluindo naquilo que o Senhor tem nos dado, porque senão isso também é uma irresponsabilidade do profeta. Amém? Tem um tempo do profeta ficar na caverna e assim, o Elias, ele teve uma grande vitória no Monte Carmelo, venceu os profetas de Baal, e aí foi intimidado pela conversa de uma mulher, fugiu, foi para a caverna, mas Deus foi lá atrás dele. Sai daí da caverna. Não, mas eu quero ficar um tempo aqui, estou deprimido, vou morrer, só ficou eu. Não, você é bobo, rapaz. Você acha que só ficou você, né? Então, irmãos, quem está no Espírito, quem consegue acessar esse ambiente do Espírito, quem consegue acessar passar esse portal, espiritualmente falando, consegue entender o que está acontecendo aqui no ar. Amém? Consegue perceber, consegue notar ou ter a sensibilidade de saber que há uma batalha, uma guerra, né, contra tudo o que nós queremos fazer para o reino de Deus. Isso é só aqui, não, em qualquer reunião, em qualquer situação de oração, de culto, de mensagem, nós temos que ter esse entendimento de saber que o inimigo, que é o opositor, ele irá sempre se levantar para causar tristeza, desânimo, cansaço, né? E tentar opor-se àquilo que o Senhor quer fazer. Então, quem chegou aqui não é vencedor. Quem chegou aqui não é vencedor. É mais que vencedor. Os vencedores não vieram. Só vieram os mais que vencedores. Amém? Chegou um mais que vencedor ali, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração, irmão. Meu Deus. Aleluia. Nós temos esse movimento profético de todas as formas, né? O pastor Cris, meu Deus, uma benção com esse violão, né? E Deus falou comigo. Deixa eu tirar aqui. Se eu tirar aqui a toalhinha, porque não tem como não. Deus fala com a gente de todas as formas. É nós estarmos sensíveis e é nós sabermos captar ou conectar-se com o Rei de Deus, com o céu. Amém? Às vezes Deus fala de tantas formas, de tantos jeitos, de tantos meios, né? E a gente pensa, não, Deus vai falar comigo de uma forma estrondosa. Vai vir um fogo, um raio, um trovão. E aí Deus fala com você através de uma música, de uma canção. Né? Por quê? Nós estamos num ambiente profético. Né? O Espírito de
de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Ou o Espírito da profecia é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, como fala lá em Apocalipse. Eu trouxe a toalhinha porque nós temos que chorar, o profeta chora também. Eu não sei fazer outra coisa, quando eu estou diante do Senhor, eu não sei chorar. Né? Mas nós precisamos romper algumas situações, precisamos romper o mundo espiritual, muito tenebroso. As guerras travadas são muito grandes. Né? A gente entende, o templo tem 3 lugares específicos, né? O templo, o tabernáculo tem 3 lugares específicos. Tem o átrio, tem o lugar santo e tem o lugar santo dos santos. Então nós conseguimos muitas vezes chegar até o átrio, nossa correria, nossa doidura, nossa loucura do dia a dia. Puxa, cheguei no átrio. Vamos supor que o átrio seja o meu estacionamento. E aí entramos no lugar santo, vamos supor que seja esse ambiente, esse lugar santo. E muitos conseguem chegar nesses lugares, no átrio, no lugar santo, mas poucos são os que conseguem chegar no terceiro lugar, chamado Santo dos Santos. Quando nós estamos no átrio, nós aparecemos. Quando nós estamos no lugar santo, nós aparecemos. Interessante que no Santo dos Santos nós sumimos. Só ele aparece, só os olhos dele nos vê, né, Cristo? Tem uma canção, né, Cristo, que fala sobre isso, né? Da Bissácia, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Nós somos sacerdotes do Senhor, profetas do Senhor, e as nossas orações fazem essa fumaça surgir. Algo interessante com a questão do salmista, quando ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, e ele diz, assim como a corça suspira ou anseia pela corrente das águas, por ti suspira a minha alma, ó Deus. Então a gente sabe que a corça ela tem ali algumas coisas para nos ensinar. Esse animal tão singelo, por que ele suspira pela corrente das águas? Porque ele exala um odor, e as presas, ele torna-se uma presa para aqueles que querem devorá-lo, né? E esse odor traz o cheiro da carne dela, e por isso que ela suspira pela corrente das águas, porque quando ela vai para a corrente das águas, essa corrente, ela está ali dentro da água, essa corrente leva o odor dela, e o animal que a procura para devorá-la não consegue identificar e saber onde ela está, porque ela está dentro da água, e a água levou o cheiro da carne. Então, quando nós estamos no rio do Espírito, nós não podemos exalar o cheiro da carne, porque o inimigo nos vê, nos persegue. Então, vamos mergulhar nesse rio que saia todo cheio de carne desse lugar. E toda a carnalidade, toda a mentalidade carnal, sabe? Eu sei que todos nós temos tantos problemas, dificuldades que enfrentamos no dia a dia, e muitas vezes chegamos num ambiente como esse e não conseguimos desfrutar da presença de Deus, da graça de Deus que está aqui. E é necessário que tenhamos uma mente, sabe, voltada, uma conexão. Nós temos que nos desconectar do mundo lá fora, das coisas de fora, e nos conectar com Deus. Feche os teus olhos, fala com Deus. Começa a falar com o Espírito Santo, ele está aqui. Ele se encontra aqui. Senhor, nós estamos nesse lugar, nós estamos, meu Senhor, nessa hora aqui preparada pelo Senhor. Foi o Senhor quem preparou isso. Nós não tínhamos planejado, não estávamos, Senhor, preparados e planejados para isso. Mas o Senhor nos trouxe. O Senhor, meu Senhor, nos colocou nesse lugar, nessa noite, nessa escola de profetas. E nós queremos ser sensíveis à Tua presença, à Tua graça, ao Teu amor, ao Teu poder. Que haja ativação nesse lugar, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, os nossos sentidos espirituais estão muitas vezes bloqueados. Nós não conseguimos identificar, não conseguimos desfrutar, Senhor, da Tua presença real. Porque a Tua presença é real. Tu não és homem para que minta, não és filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou, o Senhor disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então isso é verdade, Senhor. Isso é verdade para mim, isso é verdade para os meus irmãos que aqui estão. Isso é verdade para nós.
mas muitas vezes nós não conseguimos perceber, não conseguimos, Senhor, acessar, não conseguimos desfrutar dessa presença. Meu Deus, que toda carnalidade vai embora em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que bloqueia, meu Senhor, o nosso encontro contigo, seja, Senhor, rompido por nós. Ajuda-nos, Senhor, tens nos chamado para um tempo, tens nos chamado para esse tempo, há um propósito em nossas vidas. Senhor, então se estamos aqui disponíveis a Ti, Espírito Santo. Eu sei que Tu procuras homens, Tu procuras mulheres, Tu procuras servos que estejam, Senhor, se dedicando a Ti, que estejam disponíveis a Ti, Senhor. Tu estás aqui. Nós, Senhor, queremos ser tocados por Ti. Muitas vezes estamos com a nossa visão espiritual sendo bloqueada, nossa audição espiritual. É necessária ativação, Senhor, ativa os nossos sentidos espirituais. Senhor, nós somos a casa, a morada do Teu Espírito. O Teu Espírito, Ele fala ao nosso espírito que nós somos Teus filhos, Senhor. Então, meu Pai, ajuda-nos a compreender, a entender que nada venha impedir, nada venha, Senhor, meu Deus, impedir que tenhamos acesso a esta graça maravilhosa, a esse poder extraordinário, a esta unção gloriosa. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Olha, essa irmã está orando, Senhor. Olha, esse filho está orando, Pai. Eles, meu Deus, estão, meu Senhor, meu Pai, exercitando os dons do Espírito que estão sobre eles. Sim, meu Pai, eles estão, Senhor, aclamando a Ti. Esse Pai, em nome de Jesus, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, capacidade para compreender, para entender, Senhor, aquilo que Tu queres. Não nos deixe ser enganados. Nenhum espírito, todo espírito que não seja o Teu, saia desse lugar. Em nome de Jesus. Todo espírito que não vem do céu, que não vem do alto, saia desse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Só há lugar do Senhor, do Seu Espírito nesse lugar. Nada, Senhor, pode atrapalhar. Nada pode impedir os Teus objetos. Nada pode impedir, meu Deus, o Teu operar em nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, e representamos, meu Deus, a igreja do Senhor nessa cidade. Representamos nossa casa, representamos nossa família. Senhor, que meu Pai torna-se alvo por causa deste movimento. A igreja torna-se alvo, a família torna-se alvo, os filhos tornam-se alvo por causa desse entendimento. Então, Senhor, eu estou vendo os Teus anjos agora sendo liberados para a minha casa, para a casa desses irmãos, para suas famílias, guardando, cuidando dos seus ministérios, das suas igrejas, dos seus chamados, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum demônio, que nenhuma entidade, que nenhum espírito maligno se atreva a tocar em nenhum deles, ou dos seus parentes, dos seus familiares, ou dos membros das suas igrejas, dos seus ministérios. Nós oramos pela igreja desta cidade. E nós lançamos um decreto aqui nesta hora, Senhor. Lançamos um decreto sobre a cidade de Itajaí. E sobre a cidade, Senhor, de onde veio os Teus servos, os Teus filhos, do Rio de Janeiro, de São João Batista, meu Pai, em tantos lugares. Nós lançamos um decreto, Senhor, em nome de Jesus. Que esses lugares sejam varridos pelo poder da Tua glória. Que haja cura, que haja libertação, que haja vida, Senhor. Em nome de Jesus.
Lançamos esse decreto, meu Pai, no céu dessa cidade. Guarda as entradas dessa cidade. Que o mal não entre, Senhor. Que entre só o bem. Que entre só a vida. Que entre só a cura. Em nome de Jesus, Pai. Lançamos esse decreto sobre nossas casas, nossas famílias. Que sejam guardados, protegidos, livrados de tudo que o inimigo tentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vou sentar um pouquinho. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Amém? Glória a Deus. Diga eu estou livre. E por estar livre, posso adorá-lo. Posso exaltá-lo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler um texto grande, um texto que vai do versículo 1 até o versículo 14, que está em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Eu quero ir na mesma linha do apóstolo lá, só não vou sentar, porque eu não sei falar sentado. Não sei. Às vezes em casa estou com o pessoal na mesa, senta pai, senta. Eu não consigo. Eu quero falar, mas eu falo de pé. Não consigo sentar. Não sei se é por causa do costume de estar no altar, pregando, mas não consigo falar sentado. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui 2 Reis capítulo 2, 1 Reis capítulo 2. Vamos ler aqui até o versículo 14, o versículo 18, na verdade, né? O 14 até o 18. Diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu.
caso contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não envie ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, enviem os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fossem? Amém? Graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos envoltos nessa escola, né? E a escola profética, a gente sabe que ela teve origem, estudando a palavra, com o ministério do profeta Samuel, né? Samuel, ele começou a introduzir a questão da escola profética, e ele instruía pessoas, servos que estavam com ele, a trilhar esse caminho do movimento profético, do mover profético, e buscar essa unção. E a gente sabe que precisamos prestar atenção em detalhes, se nós queremos realmente seguir com aquilo que o Senhor ele tem proposto para as nossas vidas. Nós estamos aqui para um objetivo, né? Se é uma escola de profeta, eu estou nela, eu estou inserido nela, então eu preciso aprender a mover-me nesse dom da profecia ou do movimento profético, por assim se dizer. Sabemos que ele originou-se nele, Samuel, e nós sabemos, estudando a palavra, o Samuel, ele morava em Mispa, né? Ele morava em Mispa. E ele visitava alguns lugares, por exemplo, ele ia em Gilgal, ele ia em Betel, e se você for estudar e pegar o mapa, você vai ver que essas cidades, elas faziam um círculo, entenderam? Elas faziam um círculo. Entre Gilgal, Mispa e Betel, havia umas colinas, ou há essas colinas até hoje, né? Em Israel, essas colinas, esses montes, e segundo a história, esses montes eram lugares onde esses caras iam para orar, buscar a Deus, e isso era um mover profético, e talvez eles nem compreendiam no momento do que eles estavam fazendo, do que eles estavam vivendo, mas o Senhor tinha um propósito, e tem um propósito nisso tudo, porque o Samuel foi quem ungiu o rei Davi, né? Foi o profeta Samuel que ungiu o rei Davi. E Jesus, ele nasceu da linhagem de Davi, né? Tanto que Bartimeu chama e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós precisamos prestar atenção, irmãos, nas entrelinhas da palavra, porque se nós queremos andar nesse movimento profético, nessa linha profética, pastor, eu não vou ligado para isso, eu não vou me mover nessa questão, mas isso serve até para nós pessoalmente, para a nossa vida pessoal, para o nosso entendimento naquilo que estamos vivendo. Porque muitas coisas estão acontecendo com você, comigo, acontece com você,
E às vezes nós ficamos preocupados o porquê, o que está acontecendo, por que eu estou vivendo essa circunstância, por que eu estou vivendo esse momento, o porquê dessa situação. E tudo tem um propósito, como a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós somos chamados para um propósito. Então não é eu, diga, não é eu, é o que eu carrego. Uhum. E aí é mais complicado. Porque muitas coisas acontecem comigo, muitas coisas acontecem com você, não por causa de você, mas por aquilo que você está carregando, por aquilo que você está transportando. Amém? Nós lemos em Ageu o lamento, o choro, o pesar dos anciãos, diante das ruínas do templo de Salomão. Templo, né? E o próprio Espírito Santo, por meio do profeta, chega para aquele grupo de anciãos e diz: vocês estão chorando por causa desse templo? Vocês estão chorando por causa dessas ruínas desse templo? Vocês estão lamentando por causa dessa estrutura que está em ruínas? Trabalhem, lutem, esforcem-se. O templo foi destruído, mas eu não. Amém? O templo, a estrutura foi destruída, mas eu não. E eu quero que vocês trabalhem, lutem, esforcem-se, porque a glória dessa segunda casa, ou dessa última casa, será maior do que a da primeira. Nós sabemos que a glória da última casa, a gente às vezes identifica ela em Jesus, né? Então, a glória da última casa que Deus estava falando estava em Jesus, mas Jesus morreu. Não morreu Jesus? Na sexta-feira, ele foi crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. E não está mais aqui entre nós. Está aqui o seu Espírito. Ele foi para o céu. Sim, Jesus andou em Jerusalém, em Israel e nas aldeias circunvizinhas, fazendo maravilhas. Ressuscitando mortos, curando leprosos, paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos ouviam e falavam, e os aprisionados por espíritos malignos eram libertados. Isso faz menção à glória pela qual o Senhor estava falando. Nós sabemos em 2 Crônicas capítulo 5 que quando Salomão ele vai a consagrar o templo ao Senhor, eles, com 120 músicos, né, cantores, levitas e sacerdotes, eles pegam a arca de forma legítima, era daquele jeito mesmo, eles levantam a arca. O que a arca era? Representava o quê? A presença de Deus no meio do povo, né? Então a gente vê que eles cantando aquela música, né, o próprio pastor Cristo falou aqui, parece que essa música ela permeia por toda a Bíblia, né? Aquela canção que só tem uma mensagem, né? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Instrumento de cordas, de baterias, instrumento de sopro, cornetas, trombetas, tudo estava ali, um som alto, muito forte, e o povo cantando, os sacerdotes, os levitas, depois de terem feito sacrifícios imensos que não tinham como contar, eles começam a consagração do templo que Salomão edificou, com todo o material que Davi, seu pai, deixou preparado para ele. E aí, quando eles começam a cantar essa canção, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e é só isso que eles cantavam. A glória do Senhor desceu. A palavra diz que a nuvem que estava sobre o templo encheu aquele lugar, aquela casa, e eles não conseguiram mais continuar com os serviços do culto. Tamanho era o poder, tamanho era a glória de Deus que estava sobre aquela casa. E o Senhor em Ageu pergunta: vocês viram a formosura, a beleza, o poder daquele templo, agora está só em ruínas? Pois é, estão chorando, se lamentando por causa daquilo que foi destruído, mas eles destruíram a estrutura. Eu estou aqui. Eles destroem a estrutura, não eu sou indestrutível, não há Deus além de mim, eu sou Deus, e fora de mim não há outro. E
o Senhor diz: a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Aí a gente pensa que a referência disso é para Jesus, mas Jesus não está mais entre nós. Então quem é a última casa? Diga eu. Você? Eu? Nós somos a última casa. Nós devemos fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Não é que Jesus fazia, é que Ele faz. O problema é que nós estamos preocupados com a estrutura. Como o pastor apóstolo lá pregou ontem, né? Estamos sendo moldados e não podemos ser moldados. O modelo não é da terra, o modelo é do céu. Assim na terra como é no céu. Amém? O tabernáculo recebeu o modelo do alto para ser construído. O templo recebeu o modelo do alto para ser construído. O modelo é de cima. Nós não podemos ser moldados por nada e nem engessados. Nós temos que deixar com que o Espírito do Senhor flua através das nossas vidas, porque nós somos essa última casa. Amém? Nós somos a última casa. Então, o Senhor fala: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O templo de Salomão nunca expulsou um demônio. Amém? Mas você expulsa. Manifesta um demônio aqui agora para você ver se você não expulsa. Você expulsa. O templo de Salomão nunca disse para trancar a rua: cala a boca e sai. Mas você diz: sai agora em nome de Jesus. E ele sai. O templo de Salomão nunca expulsou uma pombagira, mas você expulsa. Amém? E como é que isso vai acontecer, pastor? Claro, agora exige que nós venhamos compreender e entender. Esses 4 lugares representam 4 níveis de poder. Esses 4 lugares que Elias, sem querer, querendo, fez com que Eliseu andasse com ele. Olha só, o número 4, né? A criação foi feita em 4 dias. Foi criada em 4 dias. A grande cidade de Jerusalém celestial tem 4 cantos, quadrado. Os profetas, muitos deles, receberam visões e instruções e manifestações a respeito do número 4. Ezequiel, por exemplo, viu a glória de Deus e os 4 rostos: homem, leão, águia e boi. O Evangelho de Jesus Cristo são 4 evangelhos. Então nós temos muito que ver e de entender acerca dessa questão, desses 4 lugares. Por quê? Porque representam 4 níveis de poder que nós podemos acessar. Está disponível para cada um de nós que quisermos acessar. Agora, exige-se o quê? O preço e a disciplina que é necessário para que se venha alcançar as coisas de Deus. A palavra fala lá em Amós, né, capítulo 3, versículo 7, se não me falha a memória, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. O pastor Cris falou há pouco aqui do capítulo 20 de 2 Crônicas, e o versículo 20 diz que Josafá, trazendo paz ao coração daquele povo, ele fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Eu não sei se o pastor, o apóstolo, está se sentindo aquecido, se sentiu algo aquecendo o seu corpo, e quando nós estávamos aqui adorando a Deus, o Senhor mostrou um anjo abraçando você, envolvendo a sua vida e o seu corpo inteiro. Então, irmãos, nós estamos num ambiente profético, onde você pode ter a sua visão espiritual ativada, a sua audição espiritual ativada. O pastor Cris diz que o avião decolou. É duro esse negócio, né? Mas você consegue identificar Deus falando de todas as formas, de todos os jeitos. Amém? E o Senhor, Ele quer falar. Agora, nós temos a Bíblia, sim ou não? Está aqui. Tudo que nós precisamos para ir para o céu está aqui. Não é verdade? Se eu fizer o que está escrito aqui,
Se eu cumprir com o dever de casa, jóia, legal, de boa, vou para o céu. Quando eu estudava, que eu não estudei muito, porque eu tive que ir para a roça logo cedo, com 10 anos estava na roça com meu avô lá em São Paulo, e ele cuidava de uma chácara lá em São Paulo, na Vila Ani, nem luz tinha, era lamparina, era lampião. E aí não pude estudar muito porque eu tive que ajudar, porque a minha mãe, os meus tios, eles iam ganhando os filhos e colocando tudo lá na casa do velhinho. Né? Era 15 primos dentro de um quarto. Vai morar. Pedacinho de pão de manhã, um chamate e de noite também. Aí a comida numa bacia assim, um pedaço de carne para cada um, escondia a carne, acabou a carne, o primo pegava a carne do outro. E eu não me esqueço disso nunca, porque a gente tem coisas que a gente não esquece. Né? É difícil a gente esquecer sofrimento, a gente esquece muitas coisas boas, mas sofrimento é difícil, por que será? Né? É profético isso. São marcas. Marcas. Obrigado, Espírito Santo. São marcas. Nós precisamos ter marcas. Profetas têm marcas. Amém? Profetas têm marcas. É verdade. Profetas são marcados no corpo e na caminhada da história. E ali eu me lembro que eu estudei numa escola, né, simples, minha primeira série, segunda série, terceira série, e tinha um amigo meu, um aluno da escola, o nome dele era Gudinha. Jogava uma bola que eu pensei um tempo atrás, eu pensei que ia jogar no Palmeiras ou no Corinthians. Ele vivia nesses gramados aí jogando. No fim não deu nada, não deu liga. E nós conversávamos bastante, era o meu amigo de carteira assim, era aquelas carteiras. E qual é a média escolar? A média escolar, qual é? 5. Está 5? No meu tempo ainda ia até 7. Na nossa época. Na minha época era até 5. Tirou 5, tá na... Então quer dizer, não precisava fazer muito para tirar 5. Né? Eu não precisava fazer muito para tirar 5. Mas ele estudava. E eu tirava 10. 10. Aí eu conversando com ele, eu trouxe isso para a minha vida, para a minha questão com Deus, porque eu falei com ele, cara, tu estuda, para mim assim, tu estava estudando 5, 6, né? O máximo que eu tirava era 7. Olha lá, não tirava 7 porque ele estava, né, muito bom. Deus dizia para ele, pois é, mas eu estou dentro da média, tá bom? Pois é, mas eu quero estar sempre acima da média. E quem está acima da média é diferente. Amém? Quem está na média, tá bom ir para o culto domingo. Quem está na média, tá bom ler a Bíblia uma vez por semana. Quem está na média, tá bom orar 5 minutos por dia. Na média. Quem está na média, tá bom se jejuar uma vez por mês. Estou sendo legal. Mas para quem quer mover-se em Deus, quem quer mover-se no fluir do Espírito Santo, tem que procurar sempre estar acima da média. E estar acima da média não dá para acompanhar quem está na média. Os que estão acima da média vão se sobrepor. Os que estão acima da média vão romper e vão chegar a lugares mais diferentes, mais altos. Os que estão acima da média irão experimentar coisas diferentes dos que estão na média. Eu não vou perder a minha salvação por ir para a igreja só no domingo. Eu não vou perder a minha salvação porque isso não está atrelado à salvação, essas coisas que eu faço. Eu ir para o culto, eu ofertar, eu dizimar, eu orar, eu cooperar, eu sacrificar, não está atrelado à minha salvação porque é coisa que eu faço. E nada que eu venha fazer vai chegar perto do que Jesus fez para que eu fosse salvo. Então, não existe nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu estou salvo, vou para o céu. Mas eu quero fluir. Eu quero nadar no rio do Espírito. Eu não quero mais nem nadar, eu quero me largar nesse rio e deixar que ele me leve. E para isso eu preciso estar acima da média. Na média eu não vou conseguir.
Os que estão acima da média, eles irão entender e compreender esse tempo que nós estamos vivendo, né? Parece que isso acontece só hoje, mas isso existe desde que o mundo é mundo, desde que existe Deus e a palavra e o Senhor, o chamado do Senhor, na questão profética, né? O próprio apóstolo Lapa ontem leu aqui, nós estudando, e acho que é esse capítulo 15, capítulo 13 que ele leu, sobre o profeta mentiroso, né? Um profeta, um homem de Deus que foi enviado para levar uma mensagem, e aí vem um homem profeta velho, né? Profeta velho, né, pastor Lapa? Mentiroso. Naquela época. E se naquela época já havia um profeta mentiroso. Of the power, the king, the best. Né? Se naquela época, eu não sei, assim, parece que existe um negócio, parece que, né, dá uma sensação de poder, parece que a pessoa fica em evidência, porque é o profeta, o profeta, o profeta. E olhamos para a Bíblia, para o Velho Testamento, os profetas realmente estavam sempre escondidos, só apareciam quando Deus mandava, né? Eles não apareciam, eles estavam só apareciam quando Deus mandava. A gente sabe que o profético existe desde que o Senhor ele chamou os seus servos. Abraão era profeta, a Bíblia fala. Moisés era profeta, a Bíblia fala, né? Existia a esposa de Isaías, profetiza, né? Ana profetiza, e por aí vai, tantas outras questões. Mas nós olhando aqui, olha só, eles estão num lugar chamado, diga Gilgal. Eles estão em Gilgal. Partindo desse ponto com o Eliseu, eles começam a trilhar essa caminhada. Gilgal, o que significa Gilgal? O que representa Gilgal? Gilgal, se você for ler o livro de Josué, no primeiro capítulo 4 de Josué, fala apropriado, no capítulo 4, 7, versículo 7, diz que Deus falou com Josué e disse: olha, vocês estão diante do Jordão, vocês vão atravessar o Jordão, e quando vocês atravessarem o Jordão, vocês peguem um homem de cada tribo de Israel, 12 homens, e esses 12 homens vão lá no meio do rio e vão pegar uma pedra. Pegar lá uma pedra do meio do rio, vão trazer e vão fazer aqui um tipo de altar. O que significa esse altar? Um memorial. Então Gilgal é o lugar do testemunho da obra de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus. Quando Deus ele abre o rio Jordão, da mesma forma que ele abriu o Mar Vermelho. E ali está eles em Gilgal, e está Eliseu com Elias, na escola profética, entendendo que eles precisam passar por esse ponto de saber das coisas de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus, do poder de Deus, do que Deus fez. Gilgal significa memorial, ou memorial escrito, ou um testemunho. Quando os teus filhos perguntarem para vocês, quando alguém perguntar para vocês o que é isso, vocês vão dizer: olha, Deus fez assim, assim, assim e assim. Está lá em Josué capítulo 4, versículo 1 em diante. Vocês vão explicar que foi eu quem fiz, foi eu quem realizei, e vocês têm esse memorial, vocês têm esse testemunho de que eu fiz. O que significa? Nós começamos a entender que temos que mergulhar na palavra de Deus. O fundamento, como foi ministrado ontem, a base para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, está ligada à palavra de Deus. Não existe movimento profético sem estar atrelado à Bíblia. Tudo que Deus faz por meio da palavra. Ok? Nós temos a palavra aqui. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. E há muito o que ser revelado. Como assim, pastor? Não está tudo na Bíblia? Repita comigo, mas existe segredos. Amém? Está tudo aqui. Mas tem mais. Se eu buscar, tem mais. Se eu mergulhar, tem mais. Por trás das entrelinhas, por trás de cada ponto, de cada vírgula, eu encontro mais em Deus.
nós lemos em Salmos capítulo 25, acho que é Salmo capítulo 25, que Deus, Ele revela os seus segredos aos seus íntimos. 25:14. Salmo 25:14. Deus revela os seus segredos aos íntimos. Então existem segredos. Amém? Existem segredos. Existem coisas a ser revelada. Só que Deus só revela a quem é íntimo. E se eu não quiser andar em intimidade, eu fico só na média. Tá bom, eu estou aqui, estou lendo, Senhor meu pastor, e nada me faltará, amém. João capítulo 1 diz que eu tenho que receber Jesus como meu Salvador, porque Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém. Estou na média, tá bom, isso é bom para ir para o céu. Mas existem mais segredos, existem mais coisas a ser reveladas, existem mais coisas a ser trazidas aos nossos corações, existem mais coisas que Deus quer fazer na sua casa, na sua igreja, no seu chamado, no seu ministério, na sua cidade, na sua própria vida, ou na minha. Deixa eu me incluir, né, que a gente fica aqui na frente e fica falando você, tem 3 apontando para cá. Eu sou profeta, foi dito para mim, 3 aqui. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, exige-se o que? Disciplina. Amém? Disciplina. Sabe? E aí, quando nós começamos a nos disciplinar ou aplicar aquilo que a palavra do Senhor nos traz, nós começamos a mergulhar na Bíblia e começamos a buscar Deus, começamos a buscar o Senhor, então começamos a criar um relacionamento, porque não existe intimidade sem relacionamento. Amém? Não tem. Intimidade sem relacionamento é prostituição. Eu tenho que me relacionar primeiro. Começa assim. Né? Quando nós casamos, nós começamos um relacionamento com a nossa esposa, primeiro namorada, depois noivamos, aí depois casamos, aí depois intimidade. Com Deus é assim. Nós começamos a nos... Né, o Espírito Santo nos traz para Jesus, porque Jesus falou assim, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Então, o Espírito Santo me trouxe para a igreja. Aí eu encontrei Jesus. Jesus me salvou. E aí eu sou batizado com o Espírito Santo. Amém? E começo a buscar os dons do Espírito. É dessa forma. E aí eu começo a me interessar, eu começo a buscar, eu começo a me envolver, eu começo a mergulhar, a estudar, eu vou para seminário, eu vou para a escola dominical, eu vou para os cultos de oração, eu vou para os cultos de ensino da palavra de Deus, e eu começo então a buscar, eu começo a criar o quê? Um relacionamento com Deus, daqui a pouquinho eu estou me tornando íntimo dele. E quando eu me torno íntimo dele, eu estou aberto a receber os segredos que ele tem para revelar. E para o mundo profético é assim. Para o movimento profético é dessa forma. Nós temos que buscar. O que o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, né? Buscai os melhores dons. É isso que ele fala? É isso? Sim. É isso, né? Buscai os melhores dons. Insistam, busquem, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, temos que mergulhar e buscar. Talvez seja, eu falo isso aqui para os irmãos que, né, são profetas aí, buscam o Senhor a todo instante, toda hora, mas isso serve para nos alinhar com o céu. Ele sai aqui do testemunho, que é Gilgal, e eles dirigem-se a Betel. Então, eles saem de um nível, aqui eles já estão saindo de um nível de poder, para acessar um outro nível de poder, bem diferente. Eles começam a se mover agora, não ficam parados no mesmo canto, no mesmo lugar, não ficam só em Gilgal. Interessante que nós temos que perceber aqui, sobre a questão desses 4 lugares que representam 4 níveis de poder, também o movimento profético, ou as escolas que ali existiam, porque existia uma escola profética em Gilgal, existia uma escola profética em Betel e outra escola profética em Jericó. E aí eles estão caminhando nessa estrada de fé. Elias, ele induz Eliseu a seguir, e ele ainda até diz, fica aqui porque eu vou para um lugar que o Senhor me enviou. Não vou te deixar, não vou te abandonar, não vou te largar, não vou deixar você, vive o Senhor e vive você, mas eu não vou te abandonar. Isso fala de alguém que está ciente do propósito que ele tem e do chamado que existe na vida dele, e que ele já está vendo, não vou poder
ser sucessor de Elias aqui na média. Os outros profetas, eles estão na média, mas eu tenho que estar acima da média, eu tenho que seguir esse cara. Onde ele for, eu vou. E aí, eles vão para Betel. O que significa Betel? São caminhos que nós precisamos estar ligados sem tirar os nossos pés, sem nos arredar, sem nos afastar do testemunho de Deus, do testemunho da palavra da Bíblia e também da casa de Deus. Amém? Eu não posso, diga eu, não posso me afastar da casa de Deus. Porque Elias, ele diz, olha, o Eliseu fica aqui porque o Senhor ele me enviou a Betel. Não vou ficar aqui. Eu vou começar a me mover. Eu vou começar a andar com você. Eu vou começar a andar no movimento profético. E o movimento profético, o mover profético, está atrelado à unção de Elias. Amém? O movimento profético do céu está atrelado à unção de Elias. Só que agora é diferente. Como eu falei aqui há pouco, falei para vocês, mente ligada, ok? Mente ligada. O esclarecimento do Espírito vem, ilumina seu coração e sua mente, porque eu falei que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O movimento profético está ligado à unção de Elias. Sim ou não? Não. Porque Eliseu pediu porção dobrada. Ele quis mais. Claro, o movimento ele inicia-se em Elias, o profeta do fogo, e ele flui por meio da unção de Elias. Mas quando nós começamos a buscar Deus, sempre vai aumentando o nosso nível de poder dos caminhos que nós começamos a trilhar em Deus. Então eles saíram de um lugar, é um nível, e agora eles passam para outro nível, Betel, que significa casa de Deus. Né? Todo mundo sabe o que aconteceu e por que Betel, que outra hora o nome era Luz, por que recebeu esse nome. Sabemos o que aconteceu com Jacó, em Gênesis capítulo 28. Aí estava Jacó, fugindo do seu irmão, aí ele estava ali, foi dormir, botou uma pedra como travesseiro, dormiu, sonhou e viu uma escada, onde descia e subia, e o Senhor estava no topo. Quando ele se acorda assustado, e diz: esse não é outro lugar senão casa de Deus. Betel significa casa de Deus. O que significa? Eliseu, você quer que a unção venha sobre a sua vida? Você já está cheio dos testemunhos do memorial. Você já sabe o que Deus faz. Agora você tem que entender que você não pode arredar o pé da casa de Deus. Você tem que permanecer em um lugar onde Deus é pregado, anunciado, falado. Por mais que eu viaje como profeta, por mais que eu saia como profeta, por mais que eu vá para as nações como profeta, eu tenho que ter uma casa. Eu tenho que ter uma identidade. Eu tenho que ter alguém sobre minha vida. Todos nós temos alguém sobre nossas vidas. Todos nós. É assim que Deus fez. É dessa forma que Ele quer. Amém? E lá está Eliseu com Elias em Betel. Ok? Agora eles vão para um próximo nível de poder e de autoridade. Porque vai aumentando cada passo e cada caminho, cada estrada que nós vamos trilhando em Deus. Os níveis de autoridade e de poder vão aumentando. Agora ele fala e diz, olha, e uma coisa que você precisa prestar atenção aqui, os profetas da média, eles sabiam o que ia acontecer. E Eliseu também sabia. Porque eles chegaram para Eliseu e disse, você sabia que eles vão tomar o teu Senhor? O teu Senhor será levado hoje? Então eles sabiam. Amém? Eles sabiam. E ele também sabia. O Eliseu respondeu, eu sei. Aí o Eliseu podia olhar para ele e dizer, vocês vão ficar parados aí? Vocês não vão perseguir Sansão? Perseguir Sansão? Vocês vão ficar parados? Não vão perseguir Sansão? Eu vou perseguir Sansão. Né? Eu vou perseguir o pastor Cris, ele tem uma unção. A unção é brincadeira. Né? Tem gente que fica parado. Eu vou perseguir o pastor? Não posso lá, posso. Uma unção? Posso lá. Vou
perseguir, não no sentido de, né, não de perseguição, né, mas no sentido de receber aquilo que ele e ela, que você carrega. Você carrega. Eu quero isso. E é pecado querer isso? Não é pecado. É coisa boa, coisa maravilhosa, coisa gostosa é você andar do lado de um homem ungido, de uma mulher ungida. Você está junto com uma mulher, um homem ungido, não é? Não sei se você teve essa experiência. Meu Deus, você não quer sair de perto. Você não quer, onde o cara está, você quer estar junto. Diferente de pessoas que, sabe, você quer distância. Meu Deus, não dá para ficar perto desse cara. Tinha um cara no ministério lá na igreja, falava da igreja, e ele chegava todo feliz lá no culto. Uma vez chegou no culto de ensino, e nós estávamos pregando, falando sobre os dons, sobre coisas do Espírito, sobre evangelismo e tal. Eu trabalho lá, quando eu chego, todo mundo se espalha, e ele com uma felicidade, com uma alegria. Meus irmãos, não é para espalhar, é para juntar. E eles olhavam para ele e diziam, lá vem o santarrão, aquele lá é o santarrão, e todo mundo fugia dele. Né? E às vezes é chato, né? Às vezes tem gente que não sabe. Nós temos uma questão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha um magnetismo, que é um magneto, um imã, né? Tinha um imã, parece que puxava as pessoas. As multidões queriam sempre estar perto dele. Tem gente que é assim. Né? Então é coisa gostosa você estar com um homem que. Né? E muitas vezes esse homem não precisa nem falar nada, essa mulher nem fala nada. Não precisa nem dizer nada. Só entrar junto. Só de estar junto, só de você olhar assim, você já. Meu Deus, que unção é essa? Que coisa gostosa, que coisa tremenda é isso. Eu quero isso, eu desejo isso. E assim é Eliseu. Só que o Elias tinha que levar ele por esse caminho. Aí ele disse, olha, o Eliseu fica aqui que eu vou a Jericó. Jericó representa o quê? Representa ali a posição de rebeldia. O lugar que representa o pecado quente, um lugar tenebroso, que tornou-se o primeiro obstáculo para Israel avançar. Foi Jericó. E foi a primeira cidade que eles não puderam tirar nada de lá. Alguém tentou tirar e se deu mal. Porque o primeiro é de Deus, pertence a Deus. Então Deus disse, olha, nessa primeira cidade que vocês vão derrubar por terra, esses primeiros inimigos vocês não vão tirar nada, deixem tudo. Avança. Mas alguém resolveu pegar uma cama babilônica bonita, umas pratas, usou, e aí se deu mal. Né? Mas Jericó representa um lugar de pecado, um lugar de imposição, um lugar de perseguição, um lugar de dor, um lugar de tristeza, de maldição. E o Eliseu tinha que passar por esse lugar para que ele pudesse entender que nós iríamos também passar por lugares que iriam nos deixar feridos, machucados, tristes. Essa é a vida do profeta. E o Elias queria mostrar isso para Eliseu. Você vai carregar algo poderoso dentro de você, Eliseu. Você tem que prestar atenção. Porque vai chegar a hora que você não ia querer ter desejado isso. Você não ia querer ter desejado isso. E você vai. Agora vamos passar para você aqui. Você carrega algo grande dentro de você. 1 Coríntios capítulo 4 diz que nós somos um vaso de barro. E carregamos um tesouro inestimável dentro de nós. Deus falou. A glória dessa última casa vai ser maior. Sim. Maior. Muito maior. Mas essa casa, às vezes, pensa que não vai suportar. Não vai conseguir. Os desafios são gigantescos. E as coisas que acontecem com você, as coisas que ocorrem com o seu chamado, com a sua história, com a sua vida, às vezes
querem te empurrar para trás. As vozes vêm, os desafios surgem. Você fica pensando, por que eu estou metido nisso? Para que eu estou nisso? Qual é o propósito disso? E o Espírito Santo veio em falar para você, não é você. É o que você carrega dentro de você. Você vai chegar em lugares de morte e vai proporcionar vida. Você vai chegar em lugares tenebrosos, escuros, e você vai iluminar. Você vai chegar em cidades, bairros, comunidades. Aleluia. Glória a Deus. Você vai. Muitas vezes você vai ter que dar uma palavra, sendo que você precisa de uma. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes você vai cantar. Sabe? Às vezes assim. Uma vez eu pensei assim, poxa, a gente parece palhaços, animadores de plateia. Aleluia, xalabaçore, cantarás. Mas essa é a vida do profeta. Porque às vezes você vai estar no pó da rabiola. Mas você vai ter que mostrar. Mas isso aí não é viver de aparência, pastor? Não. Isso é viver de profético. Isso é viver de profético. Você está preparado para isso? Está pronto para isso? O primeiro ponto é trilhar esses lugares. Passar por esses lugares. O segundo ponto é você entender que você pode sofrer um infarte. Meu Deus, pastor, está doido? Sim. Você levado lá para a UTI. E do lado da tua cama tem alguém que está morrendo, que precisa aceitar Jesus. E aí você vai lá, prega Jesus. Essa pessoa é salva. E você sai. Como se nada tivesse acontecido com você. Esse é Deus. Deus faz assim. Conheço muitas histórias assim. Segunda-feira eu estava numa reunião lá na Ilhota, numa casa, e um rapaz sofreu um acidente de moto, estava muito terrível a situação dele. Daí ele disse, eu estou igual ao Jó. Eu disse, glória a Deus, aleluia, se você está igual ao Jó. Aí eu perguntei por quê. E eu sei a história, né? Congrega com nós na igreja. Ele perdeu algumas coisas que ele teve. Fez negócios errados, né? Sem sabedoria e caiu numa posição difícil, mas tem desertos que nós entramos com Deus e saímos fácil. Tem deserto que nós entramos sem Deus. E aí Deus deixou ele morrer lá? Não. A gente tem que clamar para ele tirar. Isso acontece nas nossas vidas, né? E aí, ele assim, estou perdendo algumas coisas, minha esposa e tal, está enfermo, doente, até com câncer nos ossos, nós temos orado. Pela medicina já era para ter morrido, mas Deus vai além da medicina. E nós tivemos uma reunião lá, um culto, lá na casa dele, lá em totalmente Schneider. E eu disse um negócio para ele, disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O diabo pensou que tirou tudo de Jó. Mas ele não tirou nada de Jó, porque tudo de Jó era Deus. E isso ele não consegue tirar. Ele não consegue tirar nem de mim e nem de você. Ele pode tirar tudo que é material. É como o Senhor me está falando. A estrutura não é importante. Eu não me movo pela estrutura. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Não chorem pela estrutura, porque ela está em ruínas. Eu não estou em ruína, eu não estou destruído. Então, se você se dispuser, eu estou pronto a me derramar sobre você, sobre a sua vida, e te levar a lugares que você jamais imaginou na sua vida. Fazer você romper lugares onde você jamais imaginou romper. Eu posso
ativar você e mostrar coisas que você nem imagina. E Deus, ele faz isso. Eu disse para ele: olha, você sabe então da história de Jó, você sabe o que aconteceu com Jó no seu final. Mas, meu irmão, não se compare a Jó nunca. Não tem ser humano nessa terra hoje, eu acredito que não, para mim aqui, não sei você, que possa viver o que Jó viveu. Não, acho que não tem. Segundo a história, ele cheirava carniça, fedido. Tiveram que fazer um buraco de 6 metros, colocar ele dentro para que aquele mau cheiro não exalasse. Ele perdeu os filhos, a riqueza, uma notícia ruim atrás de outra notícia ruim, tudo num dia só. O que nós temos que aprender com esse personagem da Bíblia é que ele falou uma coisa que ele sabia, você sabe. Ele disse: eu sei o que, pastor? O Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre essa situação. Então, meu irmão, você sabe disso? Sei. Ele foi parar no hospital, não entendendo o porquê, bateu a moto, quase morreu, não morreu por um milagre, Deus guardou a vida dele. E lá no quarto onde ele estava, tinha 2 desviados. E lá ele não queria falar de Jesus, não queria saber de Jesus, e eu mandei uma oração pelo celular. Ele ouviu a oração e ali alguém que estava do lado dele disse: Roberto, eu quero ouvir essa oração aí. Deixa eu ouvir a oração. Daí ele disse que teve que aumentar o volume para o pessoal do quarto. Resumindo, os 2 estavam afastados, voltaram para Jesus, ele orou por eles, eles aceitaram o Senhor Jesus novamente e foi para casa. Deus faz assim. Esse é o movimento profético. De que forma? Agora Deus também vai te dar estratégias. E você, o tempo é pouco, os dias são poucos também, para nós estarmos aqui, mas existem decretos que nós podemos dar. Há pouco eu orei aqui sobre decreto. Existe a questão das dimensões espirituais que nós podemos acessar por meio das orações, por meio da busca, por meio da ativação. E quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a estar na presença de Deus, nós vamos então ter a ativação dos dons em nossas vidas, para que a gente possa estar acessando esses níveis que o Senhor tem e ativando as nossas vidas. Para isso existem os dons do Espírito. Uma coisa que tem sido banalizada, né, nesses últimos dias, e muitos abandonam por isso, por causa da questão. Por exemplo, eu não vou profetizar toda hora. Não vou toda hora profetizar. É só quando Deus mandar, ou só quando Deus enviar, ou só quando o Senhor trouxer. Eu também não vou revelar toda hora. Eu vou estar com esse dom de revelação. Quando o Senhor precisar que esse dom seja usado, Ele vai fazer com que o dom seja usado. Quando o Senhor precisar que o dom da profecia seja usado, Ele vai fazer com que o dom da profecia seja usado. Agora existe um dom que você pode usar quando você quiser, aonde você quiser, na hora que você quiser. Qual é o dom? O dom de orar em línguas. Seria no ônibus, seria no carro, você ora no ônibus, no carro, em casa, na cozinha, no corredor, na varanda, na praia, na viagem, onde você estiver, qualquer hora você busca esse dom e ora em línguas. E o mais impressionante é que o dom, a oração em línguas, irá fazer com que os outros dons sejam ativados na sua vida. É por isso que não há a manifestação muitas vezes dos dons, porque há uma banalização tão terrível, né? E um exibicionismo tão grande que deixou-se, primeiro porque eu não entendo, eu não oro porque eu não entendo o que eu estou falando, então para que eu vou orar? Claro, quem ora em línguas fala a Deus. E em mistérios, a palavra diz, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Eu vi um monte de gente caída assim, prostrada. Ai, como é que... Ai, pastor, meu Deus, ora por mim, como é que está? Ai, irmão, está difícil. Claro, irmão, tem que se edificar. E como é que eu faço isso? Chega lá, vassoura,
Está doido, pastor? Não, não estou doido. Ó, vocês dentro aqui. A questão dos dons do Espírito. E o dom de línguas, ele irá fazer com que os outros sejam ativados, porque você vai construindo. Edificar-se é construir, você está construindo algo em torno de si. Mas as pessoas, por que não oram em línguas? Porque elas não entendem. Eu tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o dom do Espírito, buscar alguém que tem um dom e ore. Peça, ora por mim. E busca esse dom. Foi uma luta, assim, vou encerrar já. Eu fui uma luta para ser batizado com o Espírito Santo, pastor lá. Eu falo pastor lá porque eu conheço desde minha meninice. Mas o primeiro testemunho que eu ouvi sobre o batismo com o Espírito Santo foi que alguém saiu voando, foi lá para o teto da igreja. E eu estava esperando voar, eu queria voar. Ai meu Deus, eu vou voar. Então, cada vez que ia na oração para ser batizado com o Espírito Santo na igreja, me converti na igreja evangélica quadrangular, e foi o irmão lá, e deu o testemunho que ele recebeu. Cada um tem uma manifestação e cada um recebe de uma forma, né? E aí tem o cara feio, esse tosse, mas isso aí não é Espírito Santo, isso aí é demônio. Né? Eu disse, meu Deus, né? Eu ia orar em línguas. E um dia eu estava num congresso de homens, lá em Minas Gerais. Eu estava lá no estádio de Mineirinho, e eu fui. No que eu fui entrando pelo estádio, nunca mais esqueci aquilo. Porque foi. Eu estar lá naquele congresso foi um milagre de Deus. Foi Deus que preparou. E aí, quando eu estou chegando no Mineirinho, tinha uma faixa que eles colocaram para o congresso, era 4 dias de congresso, estava lotado, tinha uma faixa bem grande na frente. O profeta Isaías, capítulo 41, versículo 9. Tu, a quem chamei, aleluia, dentre os teus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E assim, eu fiquei os 4 dias andando na nuvem. Tinha os pastores comigo no quarto. Na época eu era obreiro do obreiro. Não era nada. Eu era obreiro do obreiro. Não sei nem o que eu estava fazendo lá. Eu sei, eu fui buscar. Eu fui ser batizado com o Espírito Santo. Então eu fiquei os 4 dias orando. Dentro do quarto, e eles falaram, o que está acontecendo contigo? E assim, quando nós fomos para lá, nós fomos de ônibus, o motorista do ônibus era ímpio. E sabe como é que é crente, né? Dentro do ônibus, aquele ônibus de 2 andares. E aquele barulho, aquela coisa, os caras tudo vendo, tinha 2 motoristas. Quando nós voltamos para cá, eu fui sentado do lado deles. Eu fui pregando, falando. Chegou no terceiro ponto de parada, a gente aceitou. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero esse Jesus. Eles choraram, irmão. Então veja só, deixa Deus mover-se através da sua vida. Amém? É assim. Aí você vai falar com Deus, você vai orar e diz, Deus, Pai, Deus tem muitos, né? Pai, nós somos filhos. E você chega assim, e você diz, queria falar com o Senhor, e ele diz, fala. E aí você começa a falar, não entendendo nada. Não compreendendo nada, não. Se Deus quiser que você entenda, você vai receber o outro dom. O dom de interpretar as línguas. Vai chegar uma hora que você vai ter em algum lugar, alguém vai falar e você vai interpretar, porque é um dom do Espírito. Agora, os maiores dons que o apóstolo Paulo fala é o dom de profetizar. Amém? Então, olha só, muitas vezes tem gente que está num culto, o garal, aleluia, ele está. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que vocês todos. Mas ele diz uma coisa: eu prefiro falar 2 palavras compreensíveis dentro da igreja do que 1000 incompreensíveis. Né? Então o que ele diz? Olha, lá no teu quarto, eu tenho um quartinho lá, às vezes a pessoa fica meio assim comigo. Eu vou lá para dentro, não, eu vou te falar, lá não, lá ninguém me segura. Né? Ninguém me segura. Né? E ali eu fico orando, buscando, de madrugada, até estou fazendo acústico para não incomodar ninguém. Mas você pode buscar a Deus, experimentar Deus.
que a palavra do Senhor diz? Provai. Prova. Prova Deus, irmão. Prova Ele. Fica de pé em nome de Jesus. É muito profundo as coisas de Deus. É muito profundo as coisas do Espírito. Ah, pastor, mas se eu não fizer isso que o senhor está falando, assim e tal, irmão, tem gente que na igreja, no culto, ele, sei lá, eu não vou para o céu, não, irmão. Não é o dom que salva. Quem salva é Jesus. Tem um monte de gente com um monte de dom e não vai para o céu, né? Nós não profetizamos no teu nome, nós não expulsamos demônio no teu nome, nós não curamos muito paralítico, pois eu não conheço vocês. Aparte-se de mim. Então, nós temos que entender e compreender esse tempo que nós estamos vivendo. E o propósito de Deus para isso que nós estamos vivendo. Não é para mim estar aqui, não queria estar aqui hoje, mas é plano de Deus. A gente passa por situações difíceis e entender e identificar isso é que é interessante. Você saber onde você está metido. Nessa reunião lá de segunda-feira, 3 pessoas manifestaram com o demônio e as 3 aceitaram Jesus. E aí eu meio que não queria ir e tal, mas assim, nós quando estamos no propósito de Deus, estamos no chamado, na direção do Senhor Deus, não é mais nós que comandamos. Né? Tem uma questão de uma palavra que o Senhor falou a respeito do pai que falou com o filho: filho, vai lá e faz isso aqui, assim, assim para mim. E o filho disse: eu não vou. Aí depois ele falou para o outro filho: vai lá e faz isso, aquilo lá para mim. O outro filho: tá bom, pai, eu vou. O que aconteceu? O que disse que ia? Não foi. E o que disse que não ia? Foi. Eu estava assim segunda-feira: eu não vou, eu não quero ir lá, eu não posso ir lá, eu não vou lá. Eu digo: meu Deus, não vou. Quando eu olhei, eu estava lá. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? É igual o Filipe lá, quando foi salvar o eunuco. Meu Jesus, eu estou lá de boa. Daqui a pouquinho o Espírito Santo tem demônio aí. Ai, meu Deus, tem demônio. Bom, eu já sei para que eu estou aqui. Então, irmão, diga: eu estou disponível. Olha, o Espírito Santo está aqui. Eu estou disponível. Irmã, pastora, Deus mostra uma aljava. Sabe o que é uma aljava, né? Sabe que vai pelas flechas? E como flecha nas mãos do Senhor, sou eu. Isaías. A flecha está lá. Parece que inutilizada. Parece que parada. Mas está lá. Quando o Senhor puxar para lançar, ela vai atingir o alvo que o Senhor quer. Não o que eu quero. O alvo que Ele quer. E você está dentro dessa aljava como uma flecha. Daqui a pouquinho a mão de Deus vai pegar e vai puxar essa flecha. E vai soltar. E vai atingir o alvo. Vai atingir o alvo. Irmãozinho, lá na terra. Atingir o alvo. A flecha às vezes é lançada, a flecha às vezes é lançada, e o alvo é o alvo que Deus dá, e é o alvo que Deus quer. Amém? A bagagem está cheia, por exemplo, já saiu, aleluia, já saiu de Gilgal, já passou o Betel, passou por Jericó, tantas coisas aconteceram, tantas circunstâncias ocorreram, tantas situações difíceis, tantas perguntas, tantas coisas no coração, mas o Senhor tem essa aljava, essa flecha guardada nessa aljava. E essa flecha é você. Está prestes a sair dessa aljava e Deus vai lançar. E quando Deus lançar, vai atingir o alvo que Ele quer.
Espírito Santo está aqui. É só nós darmos lugar para ele. Aleluia. É só nós deixarmos Aleluia. lugar para que ele possa atuar, operar. Há uma unção sobre a vida dela, uma unção sobre o chamado dela, uma unção sobre a casa dela, sobre a família dela. Uma unção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. São livres. Aleluia. São livres de poder. Glória a Deus. O inimigo não pode bloquear e impedir aquilo que Deus quer fazer. O inimigo não pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? O inimigo não pode interferir naquilo que Deus já projetou, naquilo que Deus já planejou, naquilo que Deus já preparou. Não pode. São níveis de poder e autoridade glorioso que veio sobre a vida dela, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E tudo isso está disponível a nós aqui nesta noite. Tudo isso está disponível a nós nessa escola. Há um desvendar, há um abrir de visão. Aleluia. Há um abrir de visão sobrenatural, há uma ativação sobrenatural. Poderoso. Lugares precisam ser acessados em você e através de você. Lugares que precisam ser tocados através do mover do Espírito na sua vida. Aleluia. Lugares que vão ser transformados. Aleluia. Ambientes dentro de ambientes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vocês são instrumentos do Senhor. Cada um posicionado naquilo que o Senhor quer. Cada um posicionado naquilo que o Senhor estabeleceu. Na posição, na posição que fosse chamado, permaneça. Permaneça. Não se atemorize. Não se intimide. Comunidades, cidades, bairros, igrejas, ministérios estão esperando por aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. A sua casa, a sua família. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Até que você andou por dois caminhos, duas estradas. Em um tempo você estava em uma, e em outro tempo você estava em outra. Aleluia. Essas estradas estavam distorcendo o destino que o Senhor tem na sua vida. Mas elas se ensinam. E um caminho só apresenta-se diante de vocês. E nesse caminho, verás manifestar da glória de Deus. Acontecimentos extraordinários, poderosos, através daquele que tem te chamado, daquele que tem te preparado. A gente diante do Senhor.
você. Sonhar. Mas é o que você está recebendo para entregar. Não carrega. Sim,